Olá, turma, bom dia. É um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Esse ano de 2022 estaremos trabalhando a disciplina de Química 3, certo? Me chamo, né, para quem ainda não me conhece, mas eu acredito que a maioria me conheça, me chamo Karen Farias, né? Sou professora de Química e como eu falei esse ano estarei trabalhando Química 3 com vocês, certo? Vou trazer agora para vocês como a disciplina ela vai ser subdividida no curso de integrado em mecânica. Aqui eu trouxe a ementa, certo? Essa ementa ela mostra justamente como a disciplina vai ser distribuída nesse ano de 2022, certo, gente? Então aqui, ó, o primeiro tópico, né, a ser trabalhado vai ser justamente o tópico de introdução à química orgânica, certo? Essa disciplina, eu vou antecipar para vocês, Química 3, ela envolve conteúdos de química orgânica. Para quem se recorda, no primeiro ano, a gente já deu uma introdução à química orgânica, certo? Então, a gente vai agora, esse ano, trabalhar, no terceiro, trabalhar todos os conteúdos, né? Que são importantes, que vocês precisam saber no curso integrado em mecânica. Então, aqui, o primeiro capítulo é o capítulo de introdução à química orgânica. Nesse capítulo aqui, a gente vai trabalhar, né, a história da química orgânica, o nascimento da química orgânica, a importância do átomo de carbono. Para quem não lembra, o átomo de carbono ele é a peça fundamental para a química orgânica, certo? Então, aqui, qual é a importância do carbono, as características do carbono, também vamos aprender as propriedades do átomo de carbono, as classificações de cadeias carbônicas, os tipos de cadeia, geometria do carbono, tudo relacionado, né, ao átomo de carbono, porque é a partir dele que a gente gera os compostos orgânicos, certo? Depois desse capítulo, vamos trabalhar representações dos compostos orgânicos. Como eles podem ser representados através de fórmulas 3D, estrutural, plana, certo? Depois, funções orgânicas. Funções orgânicas são compostos que são ligados às cadeias carbônicas que têm alguma função química, por exemplo, a função álcool, a função éter, a função cetona. Então, existe uma variedade muito grande de funções orgânicas dentro da química orgânica, certo? E a partir delas, né, a gente vai trabalhar as principais funções e suas características. Próximo capítulo, nomenclatura dos compostos orgânicos. A gente precisa saber nomear esses compostos, certo? Dar nome. Então, nós temos uma variedade imensa de compostos orgânicos, alguns com ligações simples, outros com ligações duplas ou triplas, e a gente precisa saber nomear cada um deles, certo? Então, vai aqui nesse capítulo trabalhar as regras de nomenclatura de acordo com as regras internacionais da EUPAC. Depois disso, temos a acidez e basicidade. Depois, o capítulo de isomeria plana e isomeria geométrica. Em seguida, vamos trabalhar alguns tipos de reações químicas, reações orgânicas, que é importante vocês terem conhecimento dentro da disciplina. Então, vamos ter o capítulo de introdução a reações orgânicas, certo? Depois, reações de adição eletrofílica, a dupla ligação. Aqui nós vamos trabalhar cerca de 8 reações, 8 tipos de reações. Aqui, esse capítulo, gente, a partir de introdução a reações, é um capítulo extenso, certo? E que envolve muitas informações novas, né? Então, aqui é um capítulo que precisa ter cuidado, precisa estudar bastante para não se perder nele, certo? É um capítulo que envolve muitas reações, a gente chama essas reações
de mecanismo de reações, porque tem várias etapas para chegar no produto final e a gente precisa conhecer e representar no papel cada etapa, mostrando um passo a passo. Então, é por isso que a gente chama mecanismo, é o passo a passo da reação para chegar no produto final, certo? Então, nesse capítulo aqui, a partir desse capítulo aqui, a gente vai trabalhar o passo a passo das reações orgânicas. Então, reações de adição eletrofílica a dupla ligação e as reações em aromático, que são aqueles compostos que tem benzeno no meio, certo? Aqui eu subdividi os conteúdos, né, nas N's da gente. Nós temos 4N até o final do ano, né? Então, aqui para a N1, nós vamos ter a primeira P mais segunda P mais trabalho. Então, aqui a primeira P compreende introdução à química orgânica, representação dos compostos orgânicos, funções e nomenclatura dos compostos orgânicos, certo? Aqui nós vai compreender, desculpa. A N1 vai compreender apenas introdução à química orgânica, representação dos compostos orgânicos e as funções, certo? Uma primeira P e a segunda e um trabalho. Para a N2, nós vamos trabalhar apenas nomenclatura dos compostos orgânicos e acidez e basicidade, que vai ser na forma de trabalho. Certo, gente? Porque nomenclatura é um capítulo que tem muitas regras, são muitas mesmo, então precisa de bastante atenção também. Então, vale uma prova somente para ele. Certo? Então, nomenclatura e acidez vai compreender a N2. Para a N3, nós vamos ter o capítulo de isomeria plana e geométrica, que vai ser uma prova. Introdução a reações, que vai ser o início do capítulo de reações, que vai ser um trabalho. Para você já ir tendo conhecimento, né? Para facilitar os demais capítulos. Então, aqui N3. Para a N4, nós vamos trabalhar 2 capítulos de reações, que são as reações de adição eletrofílica dupla e reações em aromático, certo? Quarta P e 5AP. Cada capítulo desse vai gerar uma P. Por quê? Porque também são capítulos grandes, com bastante informação e que vocês precisam ter muito cuidado, né? Já que são mecanismos de reações, são muitos detalhes que a gente precisa prestar atenção. Então, vale a pena cada capítulo uma prova, justamente para não acumular conteúdo, certo? Aqui está resumindo como é que vai gerar a nota de vocês, né? Então, a N1 vai ser a primeira prova mais trabalho, a N2, segunda prova mais trabalho, N3, terceira prova mais trabalho, a N4, a quarta P e a 5 a P. A média parcial é dada, né, pelo peso de cada N multiplicado, né, pela nota. Então, aqui vai ser N1 tem peso 1, N2 peso 2, N3 peso 3 e N4 peso 4, certo? Então, aqui, depois que vocês fizerem esses cálculos, né, a média aqui, ó, pega a média da N1, multiplica por 1, a média da N2 multiplica por 2 e assim vai. No final, divide tudo por 10 e vai dar a média de vocês final, né? Se por acaso a nota de vocês dessa média aqui ficar maior ou igual a 6, tá tudo aprovado, ok, perfeito, né? Estão aprovados, estão aptos aí já a fazer o Enem e, se Deus quiser, ingressar aí no curso superior. Se ficar maior que 3 e menor que 6, está na prova final e ainda é possível recuperação, fazer uma prova, outra provinha, né? E a gente recuperar a nota. Se ficar menor que 3, é reprovado direto. Não tem a possibilidade de fazer a prova final, certo, gente? Então, vamos prestar atenção na disciplina. É uma disciplina nova, é uma disciplina com conteúdo bastante diferente e com muita informação. Então, é preciso atenção para que no final a gente não chegue com nota, né? Com nota que não seja suficiente para aprovação, certo? Então, média final vai ser média parcial, mais a prova final dividido por 2, certo? Obtendo média 5, aprovado com conceito B, mas está aprovado, certo? Então, pronto, isso daqui é a ementa, como é que vai funcionar a disciplina, certo? Durante o ano de 2022, ok? Vamos agora dar início à disciplina em si, certo? Eu vou trazer hoje para vocês, para a gente complementar a aula, a história, né, da disciplina de Química,
orgânica. Vamos lá. Então, vamos aqui dar início à disciplina, certo? Com o capítulo de introdução à química orgânica, ok? Porém, eu tenho uma primeira pergunta para fazer para vocês. Nós vamos iniciar a disciplina Química 3. Essa disciplina Química 3, ela é baseada 100% na química orgânica, certo? E eu faço essa pergunta agora para vocês pensarem um pouquinho. O que é a química orgânica, né? O que é que propriamente a disciplina ela estuda, né? O que é que a gente vai ver durante esse ano com relação à química orgânica. Vocês são privilegiados, vocês já viram, né, na Química 1 uma parte de química orgânica, porque eu trabalhei esse conteúdo em Química 1, certo? De introdução. Eu peço aí para vocês raciocinarem um pouquinho para lembrar, né, o que é que a gente viu em química orgânica. Conseguem lembrar alguma coisa? Então, pronto. Vamos lá. O que é química orgânica? Química orgânica é a química, né, o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono. Certo? Então, todos os compostos que contêm carbono, ela faz parte da química orgânica. Certo? Então, aqui eu trouxe exemplos de um medicamento chamado aspirina, que é muito comum, né? Essa aspirina, ela tem um princípio ativo chamado acetil salicílico, que tem essa fórmula estrutural química, certo, gente? Observe aqui, ó, nós temos o benzeno, aqui nós temos outras ligações, oxigênio, carbono, oxigênio, OH, certo? Então, aqui, ó, apesar do benzeno, ele não está representando todos os átomos de carbono, ele está omitido, mas a gente sabe que ele tem. Então, cada extremidade dessa aqui, gente, é um carbono, está omitido, mas ele existe. Aqui é uma forma de representar, mas ele existe em cada extremidade dessa, certo? Então, se o meu composto ele tem carbono, então ele é um composto orgânico. Professora, todos, 100% dos compostos, eles são orgânicos se tiver carbono. Existem algumas exceções, gente, certo? Mas são muito poucas. Como, por exemplo, o CO, que é o monóxido de carbono. Ele não é orgânico, ele é inorgânico. Ele tem características totalmente diferentes, né, dos compostos orgânicos. Então, ele não faz parte da química orgânica. E os carbonatos, por exemplo, CO3, 2-, que são oriundos do ácido carbônico, certo? Então, são compostos que têm carbono, mas não são orgânicos. Mas 99,9% dos compostos que contêm carbono são compostos orgânicos. Então, nós vamos estudar aqui na disciplina tudo relacionado aos compostos que contêm carbono, certo? Mas, professora, o que é que o carbono tem de tão importante? O que é que o carbono tem de tão importante para existir uma disciplina para trabalhar só o carbono? Para estudar tudo que tem relacionado ao carbono, né? É isso que a gente vai ver, né? As características do carbono. Também faz parte do capítulo de introdução à química. Então, o carbono deve ter alguma coisa muito especial, certo? Para a gente trabalhar uma disciplina só com ele. E é uma disciplina intensa, grande, certo? Que se vocês estivessem na licenciatura, vocês iriam levar o quê? Mais de 1 ano e meio estudando orgânica 1, orgânica 2, orgânica 3. E se vocês estivessem no mestrado, vocês teriam orgânica avançada 1, avançada 2. Então, assim, a gente tem bastante conteúdo para trabalhar sobre carbono, né? Então, aqui, ó, o carbono, já que a gente está falando tanto dele, o carbono, ele se encontra localizado aqui, ó, na tabela periódica. Tá aqui, eu trouxe a tabela. O carbono está aqui, ó, onde está desenhado, colorido em azul. Ele faz parte da família 4A ou 14. Ele é um não metal, né? E pela sua posição estratégica na tabela periódica, ele pode se ligar facilmente a várias classes de elementos químicos. Ele, na temperatura, nas condições normais e temperatura, ele se apresenta no estado físico sólido, certo? A sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2 e 2p2. Se vocês se recordarem da química 1, né? Lembram?
que aqui no caso eu tenho, ó, gente, a camada 1, que tem 2 elétrons, e aqui eu tenho a camada 2, ó, que tem 4 elétrons. Então, na camada 2, que é a última camada, o carbono, né, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, eu posso dizer, afirmar, que ele tem 4 elétrons de valência. São 4 elétrons que podem formar ligação com outros átomos. Então, isso dá como característica ao carbono dizer que ele é tetravalente, ele tem 4 valências, certo? 4 valências, isso permite 4 ligações com outros carbonos, ou com outros carbonos ou outros átomos, certo? Então, o carbono, ó, essa distribuição aqui, só lembrando para vocês, essa distribuição, ela é dada a partir do número atômico. Então, aqui, ó, o carbono, ele tem 6, número atômico 6. Então, como é um átomo neutro, ele tem 6 elétrons. Então, aqui eu distribuí, ó, os 6 elétrons. 1s2, 2s2, 2p2. Então, se a gente somar esses números aqui em cima, dá 6, certo? Então, aqui, o átomo de carbono é um elemento muito versátil, possibilita uma enorme variedade de moléculas e uma enorme aplicações no cotidiano. Aqui eu trouxe algumas formas como a gente pode encontrar o carbono. Então, aqui o carbono, eu trouxe o carbono diamante, né? Tem uma estrutura cristalina muito rígida, certo? Então, o carbono diamante é o elemento mais rígido conhecido, mais firme. Aqui eu trouxe o grafite, que também é composto por carbono, somente carbono, certo? E hidrogênio. Então, aqui eu tenho uma outra forma, que é chamada forma alotrópica, certo? Então, tenho aqui o diamante e tenho aqui o grafite, certo? O carbono é um elemento essencial, é conhecido como um elemento essencial da vida. Ele está dentro do nosso organismo, trabalhando aqui diversas funções químicas, certo? Então, ele é importante não só dentro do nosso organismo, mas nós temos o carbono no ar atmosférico, nós temos o carbono em diversos componentes que a gente trabalha, que a gente utiliza. Então, nós temos carbono no material de higiene pessoal, higiene de limpeza, em produtos, em compostos, em objetos, certo? Nós temos carbono também aonde? Em óleos essenciais, nas plantas, na respiração. Então, assim, há uma infinidade. No lápis da gente utilizar, certo? Tem carbono. Então, assim, ele é de uma infinita utilização. Aqui também eu trouxe alguns exemplos da vida diária, né? Onde tem carbono, onde tem compostos orgânicos. Aqui o álcool comum, o álcool em gel, que a gente utiliza aí todo dia, quase toda hora, né? Nós temos carbono. Então, aqui, ó, a fórmula química, a fórmula molecular, C2H6O. O vinagre tem esse composto aqui, que é o ácido acético, que também tem composto orgânico. A fórmula molecular dele é C2H4O2. No petróleo também tem carbono, né? O que é o petróleo? É uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que só têm carbono e hidrogênio na sua fórmula estrutural, certo? Então, o petróleo também é um exemplo, né, de composto orgânico, certo? Mas quando foi que descobriram o carbono, né? O carbono não vem de hoje, o carbono não vem de um ano atrás, o carbono vem de longas datas, certo, gente? Então, o carbono ele foi descoberto na pré-história ainda, aproximadamente em 3.700 750 antes de Cristo. A gente nem imaginava nascer ainda. Então, na época, sabia-se que o composto era apresentado na forma de brasa e fuligem. E esse nome carbono, ele vem do latim carbo, que significa carvão, né? E esse nome foi dado pelo cientista Lavoisier. Só que, apesar da descoberta ter sido em 3.750 a.C., somente no século XIX, que as suas propriedades físico-químicas, interações moleculares, seu comportamento atômico começaram a ser estudados por Kekulé e por Cooper, certo?
Então, aqui, ó, a química orgânica, ela nasceu, né, com os primeiros isolamentos químicos. O que é isso, professora? Isolamento químico, gente, é a gente conseguir separar uma substância em meio a uma mistura. Eu tenho uma mistura de compostos, eu consigo separar um compostozinho ali, certo? Dentro daquela mistura. Então, o cientista Schiller, em 1742, ele conseguiu isolar os seguintes compostos orgânicos. Esse composto aqui, ácido tartárico, ele conseguiu isolar da uva, retirar da uva esse composto isolado. O composto glicerina, o ácido lático do leite, o ácido cítrico do limão e a ureia da urina, certo? Então, isso foi um evento super importante para a época, né? Esse período, no início do nascimento da química orgânica, nós não tínhamos todos os recursos que temos hoje para estudar a química orgânica, então isso foi um evento muito importante, gerou, né, uma revolução na época por esses isolamentos químicos, né? Então, vários outros cientistas começaram a tentar estudar a química orgânica, né? Gerou aquela curiosidade. Então, em seguida, o cientista Bergman, em 1777, ele decidiu dividir a química em duas partes. Ele disse que aqui existia a química orgânica e a química inorgânica, que eram duas partes diferentes, certo? Então, aqui, ó, a química orgânica era a química dos compostos existentes nos organismos vivos, vegetais e animais, e a química orgânica seria a química dos compostos existentes no reino mineral. Eu teria duas opções de química orgânica, um que trabalhava os vegetais e os animais, e a inorgânica que trabalharia os minerais, certo? Então, aqui, até aqui, nós temos a presença, né, do cientista Schiller, com a descoberta de alguns compostos orgânicos, e a divisão da química, né, em duas partes, né, dos organismos vivos e do reino mineral, ok? Na próxima aula, vamos dar continuidade, né, à evolução da química orgânica e as características do átomo de carbono. Por hoje ficamos por aqui, até breve. Até mais, gente.